Olá, a paz de Deus no coração de todos. Viemos aqui mais uma vez para compartilharmos uma palavra da qual Deus tem colocado no meu coração para a nossa meditação. Nós vamos falar aqui sobre oração. Deus vai nos mostrar aqui que nós não sabemos orar como convém, assim como diz a sua palavra, né, em Romanos, capítulo 8, versículo 16. Mas primeiramente, para que nós possamos entender essa colocação aqui, nesta palavra, nós temos que compreender e entender e que temos que valorizar o ministério do Espírito Santo em nossas vidas. Porque a palavra fala aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, que vamos ler para nós entender melhor, que Jesus falando: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está com vós. Então, aqui Jesus está falando para seus seguidores, para os apóstolos ali, para os discípulos, que o Espírito Santo estava com eles, né? E eles iam conhecer, porque estava com eles, através da pessoa de Jesus, e habitaria neles, assim como aconteceu após o dia do Pentecoste. Então o Espírito Santo, hoje para nós que cremos em Cristo, que cremos na palavra, que aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, ele não está mais só sobre nós, mas ele habita em nós, como diz a palavra, né, que ele estaria conosco todos os dias, né, e iria nos guiar, nos dirigir, nos revelar toda a verdade. Então é o Espírito Santo, aquele que está conosco, que nos guia e que nos leva à presença do Pai. Então, por isso que é importante nós entendermos e reconhecermos o ministério do Espírito Santo hoje em nossas vidas. Por que eu falo isso? Porque assim nós vamos conseguir compreender, entender e deixar que Deus, o Espírito Santo, venha nos dirigir no propósito, no caminho que devemos andar, seja nesta vida ou seja pro porvir, porque Deus ele tem um propósito para todas as coisas. Por isso então que ele nos deixou o Espírito Santo para nos guiar. Então que possamos realmente considerar o ministério e a pessoa do Espírito de Deus em nossas vidas. A palavra fala em Salmos 39, 139, 23, que Davi ali já nos revelando que o Senhor ele sonda o coração e conhece as nossas mentes e guia-nos pelo um caminho eterno. Então, já Davi entendia que Deus, o Senhor, o Espírito Santo o guiava, porque Deus é o Espírito Santo. A palavra nos fala em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18, claramente ali que fala a palavra, o Senhor, o Espírito. Então, que possamos entender que Deus, através do seu Espírito, habita e vive em nós. Ele conhece nossos pensamentos, ele sonda o nosso coração e ele vê se há em nós, como disse Davi, e se há algum caminho mau, e caminha no caminho, e dirige-nos no caminho eterno, dirige-nos no caminho certo, que é a eternidade, diz a palavra ali. E também nos fala a palavra
em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e versículo 11, que assim como o espírito do homem que está no homem conhece as coisas do homem, também o Espírito de Deus, que ultrapassa todas as coisas, conhece a Deus, conhece o propósito e o plano de Deus para a nossa vida, porque Ele ultrapassa todas as coisas. Ele é o Espírito de Deus. Deus é Espírito. Então, Ele sabe o que é melhor para mim e para você, porque Ele escuta o que nós não escutamos. Ele enxerga aquilo que nós não enxergamos. Então, Ele tem o nosso depois em suas mãos. Então, precisamos entender e compreender e saber que o Espírito Santo, Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é que nos guia, Ele é que nos dirige para cumprirmos o propósito e os planos de Deus para as nossas vidas. Vamos ler aqui então em Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 8, versículo 26, para nós entender mais e melhor como devemos orar. Amém? Versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com palavras inexplicáveis. Bom, aqui a palavra está dizendo que o Espírito Santo ele nos assiste em nossas fraquezas. E ele vê e ele sabe que nós não sabemos orar como convém. Não sabemos nos dirigir a Deus como convém, como realmente deve ser. Mas ele, sabendo e conhecendo as nossas fraquezas, as nossas debilidades, ele pega as nossas palavras e leva a Deus porque a palavra ali continua falando que aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, e por isso que o Espírito Santo intercede pelo seu povo para que se cumpra em nossas vidas segundo a sua vontade. Então, quando eu leio essa palavra ou quando eu vou orar, eu convido o Espírito Santo seja comigo nessa oração, porque a tua palavra diz que eu não sei orar como convém, mas és tu que intercedes por mim. Então que não seja segundo a minha vontade, mas sim segundo a sua vontade, ó Deus. E que a tua graça me basta, porque a tua graça me basta, a tua direção me basta, para que eu possa cumprir e andar nos teus planos, nos teus propósitos. Então, essa palavra orar, se nós formos ver no original, se nós vamos ver no grego primeiramente, a gente vai ver que fala sobre nós nos aproximar face a face, ter intimidade com Deus. Mas no grego ela fala defilar e paal, que quer dizer julgar e avaliar. E essa palavra aqui, ela traduzindo quer dizer que então nós não sabemos nos julgar a nós mesmos, nem nos avaliar intimamente a nós mesmos perante Deus. Por isso que o Espírito Santo fala ali que nós não sabemos orar como convém. E é Ele que intercede por nós, é Ele que aperfeiçoa as nossas orações perante Deus, para que nós venhamos andar não segundo somente os nossos desejos, segundo as nossas petições, segundo as nossas vontades, mas sim segundo a vontade, segundo o propósito de Deus às nossas vidas. Então nós não sabemos orar como convém, mas nós sabemos que o Espírito Santo, ele intercede por nós, ele aperfeiçoa, ele leva as nossas petições
perante Deus, para que não se cumpra somente aquilo que nós queremos, mas que se cumpra e que possamos obedecer e andar segundo a vontade e segundo o propósito de Deus em nossas vidas. E isso somente é possível pela graça, pela santificação do Espírito Santo em nossas vidas e pela fé. Então, que nós possamos reconhecermos o ministério do Espírito Santo em nossas vidas, para que nossas palavras, para que as nossas orações possam chegar perfeitamente perante Deus, e que nós possamos andar e cumprir e fazer a vontade de Deus pela sua graça, pela sua ação, pelo seu mover em nossas vidas. Então, continuando a palavra ali em Romanos, fala a palavra que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Aí então nós estaremos andando no propósito de Deus, porque aí então nós entendemos e amamos a Deus acima de todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. Aí então está se cumprindo a palavra que Jesus fala, que se nós o amarmos e obedecemos a sua palavra, Deus viria e faria em nós morada, e nós nos tornaríamos, através de Cristo, pelo seu Espírito, em Deus. Então nós estamos alinhados, teremos alinhado com Deus. Aí sim, todas as coisas, se nós estamos dentro do propósito, dentro do plano de Deus, aí sim, todas as coisas, sejam elas boas, sejam elas más, seja aquilo que tu não entende ou aquilo que tu compreende, todas as coisas irá cooperar para o nosso bem, e o nome do Senhor será glorificado aí através das nossas vidas. Então não sabemos orar como convém, mas que possamos nos descansar, porque temos o Espírito Santo que habita conosco e que leva-nos em oração e aperfeiçoa as nossas palavras perante o Pai, para que nós venhamos cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, para essa terra e para o porvir. Receba esta palavra no teu coração, em nome de Jesus.